Muito obrigado a todos vocês que aí estão. Vamos começar a contar um pouquinho. A ideia hoje é contar a história do Dr. Bach. Juntando essas 5 lives, que é a minha intenção, é realmente fazer esse mini curso. É um mini curso, que são 5 aulões, né? Aulas que eu tento passar muita informação mesmo, para que você possa ter uma noção legal do que são os florais, quem foi o Dr. Bach, do que é a terapia floral, né? E o que é ser terapeuta floral. Então, tudo isso é importante para você ter uma noção melhor. Porque uma coisa que eu vejo sempre é muita desinformação a respeito dos florais. Tem muito blá blá blá, o pessoal mistura tudo, muda as coisas de lugar, né, e faz um monte de afirmações que acabam, para quem não conhece, acabam levando como verdade. Né? E como a gente está na era da fake news, com relação aos florais, olha, desde que eu conheço florais, sempre teve fake news. Sempre. É impressionante como o pessoal gosta de inventar coisas, não tem. Em vez de ir lá ler, pesquisar, ver como é que é, só inventa. Né? Inventa e pronto. Então, eu quero passar para vocês essas informações sobre a vida do Bach, na verdade, para você entender que não foi de repente que ele descobriu os florais. A ideia que eu quero passar é essa. Né? Ele realmente foi uma pessoa especial, era assim um cara intuitivo, então o pessoal fala que foi a intuição, foi, mas não só isso. Né? A intuição serviu para ele construir as paredes, mas o alicerce ele já tinha bem formado durante toda a sua vida para chegar às conclusões que ele chegou, para ele chegar ao entendimento que ele chegou. Né? Isso que é o mais interessante. Então, o trabalho que ele fez realmente é muito importante, que é um sistema que te mostra tudo, né? Apesar dele ter queimado os detalhes, né? E depois eu vou contar isso porquê, de como ele descobriu os florais, ele pôs fogo em tudo, né? Mas, apesar disso, o sistema tem uma clareza, você vai vendo a evolução do conhecimento dele, das conclusões dele, para chegar até o floral. Né? Então, isso é interessante que dá para a gente que trabalha como terapeuta mais segurança, né? Você fala, opa, peraí, faz sentido isso aqui. Realmente é interessante. Então, vamos começar a contar a historinha do Dr. Bach. Era uma vez, num vilarejo na Inglaterra, perto de Birmingham, o vilarejo de Moseley, que tinha ali um casal, né, feliz, de 2 ingleses, que tiveram o seu primeiro filho. E o primeiro filho deles foi justamente o Edward Bach. Né? Então, o Walter Bach e a Aida Bach tiveram o seu primeiro filho, o primogênito da família. É um vilarejo pequenininho, né? Isso, olha, no dia 24 de setembro de 1886, tá? Então, faz um tempinho já. Então, realmente, ele nasceu nesse vilarejo pequeno, onde os pais, a família dele, na verdade, tinha uma fundição. Então, tinha lá uma indústria. Eles eram classe média alta, né? Eles tinham uma fundição e o avô dele já tinha antes uma fábrica de esporas. E a partir daí chegou nessa fundição. E o sobrenome da família dá a entender que pode ser que eles tivessem tido origem na Alemanha. Eu não fui atrás para ver quando que eles chegaram, se tem registros, mas o sobrenome Bach, né, pode ser da Alemanha. E é interessante porque quer dizer guardião. Uma das possibilidades de tradução, de compreensão do significado do nome é guardião. Né? Eduardo também, Eduardo é servidor. Tá? Então é interessante. Em outra linha, a gente vê que pode significar um córrego, um riachinho com água. E em outro ainda, se a gente for lá para um significado desse nome já na época dos persas, quer dizer jardim. Então o nome dele já tem algumas mensagens ali, né? Guardião do jardim, tem a água, já tem alguma coisa ali que mostra para a gente que ele realmente podia ter um papel especial nessa vida dele, né? Então, como eu falei, ele nasceu no dia 24/9, portanto ele é libriano, né? Eu já vi gente dizendo que ele era virginiano, quase, né? mas não foi, ele realmente foi libriano, tá?
Que é interessante também a gente ver. Eu tenho o mapa astral dele, né, que até mostro no curso para os alunos. É, é interessante para ver as características dele, que mostra como ele realmente tinha já essa facilidade, essa percepção de entender o outro, de se colocar no lugar do outro, né, de se perceber no lugar do outro. Tá? Então ele já tinha, isso já está escrito nas estrelas, e de ser muito focado, de ser uma pessoa que tinha determinação, tinha muita determinação. E ele, desde criança, era uma criança apaixonada pela natureza. Ele sempre foi apaixonado pela natureza, ele gostava muito da natureza. E é fácil entender isso, porque a família dele é do país de Gales. E o país de Gales, na Inglaterra, né, que chama País de Gales, é dentro da Inglaterra, né, que você tem lá o Reino Unido, aí tem Gales, tem a Irlanda, tem a Escócia, etc. Então, mas o que é interessante falar de Gales, porque Gales é onde estava o centro principal dos druidas. Então, de onde vinha o misticismo, a religião, né, o entendimento, a magia da Inglaterra, lá no país de Gales. Então, os druidas estavam lá, no país de Gales. E claro que para essa população galesa, realmente eles levam muito a sério a natureza. Eles realmente têm uma forma muito, muito, muito forte sobre a natureza. Tá? E isso já estava nele, ele aprendeu desde pequeno, ele viu a mãe, viu o pai, né, viu os parentes, os amigos, eles tinham uma ligação importante com a natureza, né, o que é muito legal. E além disso, dele ter essa ligação com a natureza, já de tradição, também era uma característica dele. Então ficava muito reforçada nele o amor pela natureza, o amor por tudo que é vivo, seja uma plantinha, um animal ou um ser humano. Ele tinha assim, um profundo amor mesmo, ele fala disso o tempo todo. Ele fala da importância do amor e o quanto o amor realmente é fundamental para a felicidade e para a saúde de todos nós. Então tinha raiz isso, né? Foi um negócio que ele leu num livro de autoajuda, tá? Até porque não os tinha na época, né? Então ele realmente vivenciou de várias maneiras isso. Ele vivenciou essa noção do que é ter uma intimidade com a natureza e a importância do amor para a manutenção da vida. Então isso é muito importante, que ele levou isso com ele a vida inteira. A vida toda ele levou isso com ele. E claro, como um menino inglês ali, né, chegou na adolescência, ele teve que assumir, ou pelo menos ser preparado para cuidar da empresa da família. Ele era o filho mais velho, então ele tinha que cuidar da empresa da família. E esse cuidar da empresa da família, ele ficou 3 ou 4 anos lá trabalhando na empresa dos pais, né? Do pai dele, que trabalhava nessa fundição, e ele não gostava muito não era a praia dele não, tá? Porque ele gostava de natureza, ele gostava de contato com o ser humano, contato com a natureza, para ele era muito importante. Tanto que ele, a determinado momento, ele arrumou um segundo emprego. Além de ele fazer estágio na empresa do pai, ele foi cuidar dos cavalos, lá de uma divisão de cavalaria que tinha lá na cidade, no vilarejo. Ele foi cuidar dos cavalos, se candidatou lá, se ofereceu para cuidar dos cavalos. Então ele precisou até fazer essa dupla jornada para ele poder dar vazão à necessidade dele de ter contato com a natureza, com os animais, no caso aí, que para ele era muito importante. E nesse tempo ele foi testando, né, o que ele achava, o que ele não achava, porque uma característica dele muito forte era a independência. O Bar era muito independente. Ele realmente levava muito a sério os desejos da alma, como ele dizia. Ele não era de se aviltar muito, não, de se contrariar facilmente. Ele fazia aquilo que ele acreditava, para ele era importante. E ele percebeu que dentro desse aspecto de amor à vida que ele tinha, de amor à natureza, de amor à humanidade, ele percebeu que lá na fundição dos pais, lá onde ele fez o estágio, né, trabalhava lá como estagiário para aprender tudo, ele viu o quanto era difícil para aqueles trabalhadores lidarem com a doença. A gente tem que situar isso, né? Final do século XIX, aliás, ele fez o estágio entre 1903 e 1906, né? Foi por ali. Então, é o começo do século XX, o começo da era industrial, como a gente conhece, o começo da era industrial. E a Inglaterra era a maior potência industrial do mundo,
né? Então é onde a indústria surgiu e onde a indústria levou a riqueza toda, né, para o mundo. Tá? Que isso, na época, era muito importante. E só que não existiam ainda leis trabalhistas, não tinha isso, não tinha um dia para descansar, não tinha férias, não tinha feriado, não tinha nada disso, não tinha nenhum tipo de proteção. As pessoas trabalhavam, ganhavam aquele dinheiro do dia que trabalhou e iam comprar comida com esse dinheiro que elas ganharam no dia. Então quem ficava doente realmente era um problema, porque ele não ia trabalhar. E aí ele não ganhava dinheiro para comprar a comida do dia. Então era realmente bem complicado isso. E ele viu o quanto era sofrido para essas pessoas, né, mais pobres, para o trabalhador, a doença. E ele falou, poxa, eu tenho que sumir com isso. Eu vou dar um jeito, vou dedicar a minha vida a diminuir esse sofrimento. A humanidade não precisa sofrer, porque ele, quando ele estava na natureza, além, é claro, dele ter uma vida mais confortável, né, que a classe média ali alta, mas o contato dele com a natureza, ele estava super feliz, ele não tinha porque... E ele descobriu, foi um negócio meio parecido com o Buda, né, com o Gautama, quando ele saiu do palácio e descobriu que existia o sofrimento. Para o Buda aconteceu uma coisa parecida com isso, né, parecida. Ele, quando ele foi trabalhar na empresa dos pais, ele viu o quanto era sofrido ficar doente, como era complicado. E aí aquilo impactou tanto a ele, que tinha um amor natural pela natureza, pelas pessoas, que ele resolveu resolver aquilo. Ele falou, não, vou dar um jeito nisso, vou dar um jeito nisso. Tanto que num primeiro momento ele pensou até em ser padre, né? O pastor, a família dele era luterana. E aí ele resolveu, mudou depois para ser médico. E aí teve que conversar com o pai, né? E colocar ali, olha, sabe quando é que eu vou assumir o seu lugar na empresa? E o pai, quando? Ele falou, nunca. E aí, claro que não deve ter sido fácil. Mas eu acredito, não li isso em lugar nenhum, mas eu acredito que a mãe dele deve ter sido fundamental, porque ela o apoiou para ser médico. Isso aí realmente existe registro, né? Então ela deve ter convencido o pai, até porque na sociedade galesa, entre os celtas principalmente, a mulher é muito forte. Os celtas eram uma sociedade matriarcal, né? Tanto que eles cultuavam a deusa, né? E quem ficava em primeiro lugar era a sacerdotisa, e em segundo lugar ficava o sacerdote, que eram os magos, né? Como Merlin, que todo mundo já ouviu falar. Então, o lugar da mulher entre a sociedade celta era realmente de liderança. Então, eu acredito que a mãe dele deve ter tido um papel muito importante para convencer o pai a aceitar que o filho saísse da empresa e fosse estudar medicina, né? E ele foi. Foi isso que ele fez. Ele foi estudar medicina, estudou medicina, começou a estudar em Birmingham, terminou em Londres, né? E ele era muito aplicado. Era um cara, ele realmente levava as coisas a sério. Ele estudava muito, ele queria saber as coisas. Até porque ele tinha um propósito. Ele não foi fazer medicina para ter uma carreira. Ele não foi fazer medicina para ver se é para ganhar um dinheirinho ou para ter o respeito, que naquele tempo a medicina, não, o médico era muito mais respeitado do que hoje, né? Não, ele foi fazer medicina porque ele queria encontrar uma cura para as doenças. Ele queria eliminar o sofrimento das pessoas. Então, vocês veem o propósito. Ele já tinha, desde adolescente, um propósito de vida. E isso é uma lição importante para a gente. Não, acho muito legal. Quem é terapeuta, quem quer ser terapeuta, quem não é, tem que ter como meta propósito de ser. Mas eu trabalho no cartório, eu trabalho num banco, eu trabalho... Então nunca vou poder ser terapeuta. Pode, você pode trabalhar num lugar e ter um outro propósito que você vai construir aos poucos. E pode ter mais de um propósito também, não tem nada de errado nisso também. Você pode ter mais de um propósito, absolutamente normal, tá? Mas ele tinha isso com uma clareza muito grande, né? Que a maioria das pessoas, quando chega na adolescência, meu Deus, o que eu vou fazer, né? E aí é difícil, aí vem normalmente a pressão da família. Aí se é o filho mais velho, se o pai é médico, é advogado, é engenheiro, é comerciante, a ideia é que o filho siga isso, né? E como aconteceu com ele, a ideia era essa. E isso atrapalha mais do que ajuda, né? Quando o adolescente é mais ou menos forçado a escolher uma profissão que seja conveniente ou que seja a esperança da família, o que não é lá muito bom, né?
E outra coisa que eu acho importante, já que eu toquei nesse assunto, hoje em dia não tem mais por que a gente achar que eu fiz essa faculdade e eu tenho que ficar com essa profissão o resto da vida. Não é verdade, né, gente? Não é casta. Você pode fazer outra faculdade, pode fazer outra coisa, qualquer coisa, não importa o que você estudou, você vai ter que fazer aquilo que você gosta. Não é isso que é o mais importante. E o Bach fez isso, foi fazer o que gostava e fez com muito, muito amor. Tanto que ele se formou médico, foi bacharel em ciências médicas, foi cirurgião, foi especialista em saúde pública, né, e bacteriologista. Então, realmente, tudo que podia estudar, ele foi estudar. E bacharel em ciências também, né, porque ele era um pesquisador. Então, ele queria mesmo saber como, né? Como? Da onde vêm as coisas? Como é que eu vou encontrar a cura? Bom, a medicina funciona como? Então ele foi estudar tudo, foi ver como é que era. Tá? Então ele se formou médico, né? Ele se formou, acho que foi, ele estudou 16, 30, acho que 1913, acho que ele estava formado, tá? Então é claro que isso naquela época a medicina ainda tinha suas limitações, né? Tinha suas limitações, mas ele fez o que podia justamente para driblar essas limitações. E ele logo no começo de formado, ele já dava algumas aulas, né? E também ele teve aos cuidados dele 400 pessoas no hospital universitário, porque estava acontecendo a Primeira Guerra, né? Estava começando a Primeira Guerra Mundial, e ele ficou cuidando de 400 pessoas. Olha que coisa incrível, né? E tudo bem, ele se dedicava, e foi muito bom para ele perceber qual que era o potencial da medicina, até onde a medicina era capaz de curar todo mundo. E é claro, como qualquer médico, como qualquer pessoa de qualquer profissão, algumas coisas dão certo, outras não dão, umas coisas são mais fáceis, outras não. Daí ele foi percebendo que, além do conhecimento médico dele, tinha mais algumas coisas que eram importantes no processo de cura de uma pessoa. Então não bastava ele saber tudo sobre medicina. Tinha alguns fatores que escapavam da capacidade dele, do poder dele de decisão. Quando ele começou a notar que, dando o mesmo remédio para pessoas com o mesmo problema, uns se recuperavam facilmente e outros não. E aí ele tentou descobrir o que era. É porque um é mais forte, outro é mais fraco. Tentar descobrir qual era a diferença entre um e outro. E percebeu que uma coisa importante no processo de cura era o humor da pessoa, ou seja, a disposição da pessoa em querer sarar. Então ele viu que isso era muito importante. E viu também que o humor das pessoas mudavam, variavam de acordo com a atenção que ele dava para elas também. Tá? Então aquela pessoa que ele dava mais atenção, ela reagia melhor ao tratamento do que aquela que ele só escreveu lá o remédio no prontuário e foi embora. Bom, tudo bem, ele continuou trabalhando e entre os desejos dele de encontrar cura para as doenças, uma coisa que o incomodava muito eram doenças crônicas. Eles achavam que é um sofrimento eterno, a pessoa fica ali, não, o médico fala, olha, você vai tomar esse remédio para o resto da vida, isso não tem cura. Eles achavam um crime falar isso, né? Falar para uma pessoa não tem cura é terrível. Então ele começou a pesquisar como cuidar de doenças crônicas e chegou ao desenvolvimento de vacinas feitas a partir de bactérias intestinais, porque ele viu que a alimentação da pessoa facilitava ou dificultava o surgimento de doenças crônicas. Dependendo do que a pessoa comia, podia facilitar uma coisa ou outra. E o humor da pessoa também juntava com a comida, e aí ele foi vendo que se a pessoa tiver as bactérias corretas no intestino, que a gente tem mais bactérias do que células, né? Todo mundo sabe disso, né? Nós temos mais bactérias do que células. Então a gente vive em conjunto. A gente parece que é um só, mas não é não. A gente é um universo aqui, é um monte de gente, um monte de vidas, na verdade, né? E aí ele começou a desenvolver essas vacinas. E nesse meio tempo em que ele estava desenvolvendo essas vacinas, ele, como todo jovem, se casou. Veja você. Ele se casou com uma moça da sociedade inglesa, né? E a Gwendoline.
veio do Leiden, se casou com ela, e para ele foi uma coisa muito importante, tá? Coisa importante mesmo, porque ele tinha, naquela época, ele vivia na sociedade inglesa vitoriana, né? E era tudo muito rígido, né? Tudo muito complicado, né? Todo mundo tinha que andar certinho, aquela coisa toda. Pra vocês terem uma ideia, durante o estudo dele de medicina, ele evitava ir aos parques, porque ele sabia que a natureza o encantava e ia distraí-lo muito. Então ele não ia aos parques para não perder hora de estudo, porque ele sabia que ia ser difícil voltar a estudar, porque ele tinha muita necessidade de natureza. Olha que interessante. Mas ele casou com essa moça, né, de boa família, e deve ter sido um pouco difícil para ele, por alguns motivos. Um, que eles não tinham filhos. E outro, que ela era muito distante da imagem da mulher que ele tinha lá do País de Gales. Da mãe, da irmã, né? Ele tinha uma irmã e um irmão. Então ele viu que, puxa, como é diferente, porque não era uma mulher independente, como eram as mulheres que ele estava acostumado a ver. Era uma mulher muito ligada à tradição ali, muito certinha. Mas tudo bem. O casamento não estava indo muito bem, né? Não estava indo muito bem, tanto que ele tentou se alistar para ir para a guerra. Era recém-casado, queria ir para a guerra porque o casamento não estava muito bem, né? Mas tudo bem. E aí, o Bach acabou tendo um caso. Teve um caso. Com uma mulher que lembrava mais as celtas ali, né? Mas não era bem isso, não era bem isso. Foi meio precipitado. Foi mais ou menos uma aventura, mas que aconteceu o que acontece com os jovens impetuosos. A amante dele teve uma filha, aliás, a única filha dele, né? A Evelyn nasceu não da mulher dele, mas da amante. E a Evelyn, pequenininha ainda, quando o Bach tinha esse caso, nesse intermeio, a mulher dele morreu. A primeira mulher dele faleceu, né, de difteria. E isso também deixou ele muito abalado. Ele falou, poxa, sou médico, não consigo ajudar minha mulher a engravidar e não salvei a vida da minha mulher que estava com difteria. Então, ou eu não sei nada, ou a medicina está me devendo um monte de informação, né? Então, isso mexeu com ele. E como a esposa dele faleceu, ele acabou se casando com a mãe da filha, né, a Kitty. Se casou com a Kitty, que era uma mulher mais independente, mas era assim, ela era meio aventureira, na verdade, né? Ela não tinha aquela coisa nobre da mulher celta, né? Era meio, não gostava muito de estar presa numa relação, de cuidar de casa, essas coisas, ela não gostava nada disso, tá? Não era uma mulher ideal, tá? Mas o Bach continuou ali no trabalho dele, só que ele passou pelo problema no primeiro casamento, ter uma filha fora do casamento, que é complicado, casar com uma mulher que depois ele viu que também não era aquilo que ele esperava, e trabalhava muito, né, que era uma coisa que ele fazia mesmo, ele sempre foi muito dedicado, e ele acabou ficando doente e teve o câncer. Quando ele teve o câncer, foi grave porque ele demorou a procurar ajuda, na verdade ele não procurou, ele desmaiou trabalhando, né? E aí chamaram o pai dele, que morava lá no País de Gales, para autorizar a cirurgia, porque eles não garantiam nem que ele fosse escapar da cirurgia. Aí já me chama a atenção o fato, né? Por que chamaram o pai? Ele não tinha esposa ali, ela podia ter autorizado. Pelo jeito já não estava se entendendo bem. Mas aí o Bach teve o câncer. Esse câncer foi fundamental para a vida dele, porque a partir desse câncer, que ele foi desenganado pelos médicos, fizeram a cirurgia e foram diretos para ele. Era médico, não iam, né, dourar a pílula. Falaram, você tem uns 3 meses de vida, a gente fez o que podia, mas não vai longe não. E tudo bem, ele aceitou. Só que passado aquelas primeiras semanas de dor, ele começou a pensar, bom, eu vou morrer mesmo. A minha vacina eu não terminei, estou fazendo a vacina, preciso testar mais coisas. Eu vou voltar para o trabalho. E ele voltou para o trabalho. Ele foi para o trabalho, contrariando os médicos, falaram que era bom ele ficar no hospital mesmo, mas não, ele foi para o laboratório dele e trabalhava tanto nesse laboratório, porque ele sabia que ele ia morrer logo, então ele trabalhava muito, até altas horas da noite. E por isso que o laboratório dele ficou conhecido na época como a luz que nunca se apaga. Porque todo mundo ia dormir e ele estava trabalhando ainda, né? Então é claro que ele
essa dedicação, essa obstinação para deixar alguma coisa para os outros, para deixar um remédio para a humanidade, teve um efeito muito positivo nele. Ele viu que à medida que ele não deu bola para a doença, que ele ia morrer, não ia morrer, mas sem fazer alguma coisa útil, ter um propósito muito claro, ele passou os 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, passou e acabou o câncer dele. Isso mexeu muito com ele. Ele falou, peraí, eu já tinha percebido que o humor ali era importante, que a vontade de viver era importante, mas não tinha notado o poder enorme que isso tem. Então, a mente e as emoções são muito importantes para a saúde, assim como para a doença. Quando são positivas, para a saúde, quando são negativas, para a doença. Como a gente vai detalhar mais na próxima live, tá? Na próxima live a gente vai aprofundar isso. O que é doença, o que é saúde, qual é a filosofia do Bach, como é que ele via essas coisas. Mas voltando a ele aqui, e aí ele viu que tinha melhorado e começou a ver, ele já tinha noções de que existiam outras formas de medicina que levavam em consideração não só o corpo físico, mas também a mente e as emoções. E essa medicina que existia na época, existe até hoje, é a homeopatia. Aí ele foi se aprofundar em homeopatia. Se aprofundou em homeopatia e parou de fazer as vacinas alopáticas que ele estava fazendo e desenvolveu um remédio homeopático, com a mesma intenção, usando as bactérias intestinais, mas preparando de maneira homeopática, que dilui, né, vai diluindo e dinamizando, que são os nosódios de Bach, que tem até hoje, farmácia homeopática que você encontra. E fez um sucesso enorme, deu muito certo, né, realmente foi uma coisa incrível. Ele treinou mais de 700 médicos vindos da Europa, dos Estados Unidos, da Índia, da Austrália, segundo palavras dele mesmo, que tem na palestra dele de All in For, ele fala dos médicos que ele treinou, né, de onde eles vieram. Então, e ele deu esse treinamento, esse pessoal passou a usar o remédio e com muito sucesso. Mas o Bach ainda não estava feliz. Ele ainda o incomodava o fato de que o remédio homeopático era feito de matéria mórbida. Faz de bactéria, por exemplo. Faz de alguma coisa que não é positiva. Funciona? Funciona perfeitamente, é ótimo. Né? Porque você não ingere a substância, você ingere a energia homeopatizada daquela substância. Né? Diluído e depois dinamizado, você succiona, né? E pronto, você já está com o remédio ali. Tá? Só que dilui muito, é de 1 para 100. Então é uma gota da substância para 100 gotas, uma parte da substância para 100 partes de água, para fazer a primeira diluição. E normalmente você toma os remédios homeopáticos, a diluição 5, 10, 30, então está muito, muito diluído. A partir da 4ª diluição não tem mais molécula da substância, não tem mais molécula. Então é só energia mesmo. Mas mesmo assim ele ficou incomodado. E começou a pesquisar, como ele sabia muita coisa, ele estudou tudo que podia, ele se interessava por radiônica, ele se interessava, o raio-x estava na moda, quis saber da eletricidade, ele ia ver também o que poderia ajudar a alimentação, ele também se interessava, né? E ele, com essa mente científica dele, com essa coisa de querer, ele quis encontrar alguma coisa que invertesse a polaridade, ou seja, a homeopatia tinha polaridade negativa que levava à cura, ele queria alguma coisa que tivesse a polaridade positiva que levasse à cura. E ele tinha uma percepção do que é energia, do que não é energia, e de que o ser humano não é só o corpo físico, muito profunda, porque ele estudava bastante os aspectos mais holísticos, porque ele era maçom. Tá? Ele era maçom e foi grão-mestre maçom de 3 lojas maçônicas. O que quer dizer isso que ele era maçom? Quer dizer que ele tinha um conhecimento teosófico, esotérico profundo, profundo. Então, tudo que o povo aí às vezes chama, mas ele teve uma inspiração. Não, ele tinha conhecimento para chegar na inspiração. Então ele conhecia muito bem a parte técnica, médica, tudo que a ciência ortodoxa tinha a oferecer, mas conhecia também outros aspectos. Tanto que no livro dele, O Cura-te a Ti Mesmo, ele fala de Buda, fala de Cristo, fala do Paracelso, né, do Cooper, ele fala de seres espirituais, de seres de uma maneira íntima, ligando esses seres, o ensinamento desses seres à saúde, à necessidade de ter saúde. Então ele tinha um conhecimento muito grande. Por exemplo,
ele deixou muito claro de que ele aceitava, ele acreditava na reencarnação. Ele falava, olha, a vida não começa quando a gente nasce, nem termina quando a gente morre. Ele coloca aí, está com todas as letras lá. Né, que às vezes a gente passa batido quando lê o livro, porque ele é muito simples a maneira que ele escreveu, e às vezes a gente não percebe, que às vezes numa linhazinha tem muita informação, é muito profundo. Então você tem que parar para analisar o conceito que ele quis dizer com aquilo. Né? E é muito interessante. Aliás, foi baseado nisso que eu desenvolvi o programa de expertise em terapia floral de Bach, que é justamente dar uma profundidade ao estudo dos florais que os florais merecem. Né? Uma profundidade mesmo, que é absolutamente necessária para você ser um terapeuta completo, para ser um terapeuta que vai utilizar tudo que o floral tem para dar. Né? Senão fica aqui naquela pessoa que compra um equipamento super sofisticado e ele usa só uma coisinha ali porque ele não quer ler o manual. Então pagou por um monte de coisa e não aproveita. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Então, continuando. Aí como ele tinha esse conhecimento todo, ele começou a pesquisar onde que ele encontraria um substituto para as bactérias, para ele conseguir o mesmo efeito curativo, que ele já sabia como homeopata, que não tinha nenhum tipo de ação química quando ele dava o nosódio para a pessoa. Era energético. E se é energético, se é energético, você tem polaridade, positivo e negativo. Então ele tinha essa visão clara, que hoje em dia está todo mundo falando da física quântica, tal, que surgiu na época dele, né, física quântica, em 1900, mas ele já tinha essa percepção. Hoje a gente sabe, é tudo energia, tal. 100 anos depois do surgimento da física, não, 120 anos depois do surgimento da física quântica, é que a gente está começando a entender que tudo é energia, que nós somos energia, que a energia nos afeta, né, e a gente pode ter uso positivo ou negativo dela. Ele já tinha essa percepção pelos estudos esotéricos profundos dele, já sabia disso. Ele era ligado em tudo, né? O Bach realmente era uma pessoa muito especial. Apagou uma luz aqui, mas vocês estão me vendo, né? Mas tudo bem. Então, com esses conhecimentos todos, que ele sabia usar, juntar e vivenciar, ele acabou descobrindo que as plantas tinham realmente essa capacidade de ter uma vibração parecida com um remédio homeopático, que era feito de bactérias, mas com polaridade positiva. E aí ele começou a pesquisar isso. Foi isso que o motivou a chegar até os florais. Quando ele começou a pesquisar as plantas, ele percebeu que o que tinha de mais importante na planta, em termos de energia e em termos de estar ligado a nós, seres humanos, eram as flores. Então ele falou, a flor é a parte mais nobre da planta. A flor é onde a vida está concentrada nas plantas. E a flor se parece, né, em vários aspectos, como eu falei na live anterior aí, com o mundo animal. Né? Ela tem cores, ela tem um arranjo em 3D, né, como um animal tem no seu corpo, ela imita um animal de forma que o inseto vai até a flor achando que tem uma inseta. Então ele chegou a essa percepção. E ele chegou a essa percepção através de um processo que é conhecido desde Paracelso, aliás, desde sempre, mas o Paracelso ele codificou, que é a assinatura, que é você olhar para uma coisa, no caso uma planta, e entender quais são as características dela e o que ela tem a oferecer. E naquilo que você procura, no caso dele era a cura de determinados desequilíbrios, ele conseguia enxergar isso na assinatura da planta. Então via a planta como é que ela nasce, onde ela fica, como é que ela se comporta, né, aquela planta, e a flor dela, como é que era a flor dela, se a flor dela realmente podia compensar um desequilíbrio humano. Então não foi só inspiração, foi muito trabalho, muita pesquisa. Tem inspiração? Tem, claro que ele era uma pessoa intuitiva também, muito intuitiva. Mas não era esse santo que o povo coloca na foto ali, né? Que é quase sambar, né? Ali, de aquela camisa branca, aquela foto oficial, não era assim. Não era nada disso. Ele era um cara muito impaciente, ele realmente não tinha paciência mesmo, não. E muito determinado, né? Então, ele tinha características bem interessantes e muito inteligente.
né? Tem depoimento de médicos amigos dele lá, que foram alunos dele, falando é impossível acompanhar o raciocínio do Bay, ele está sempre muito na frente, né? Que realmente porque ele levava as coisas muito a sério, ele se integrava na coisa de uma maneira muito particular. E aí quando ele resolveu, ele foi para o meio do mato procurar as flores, ou as plantas primeiro que ele queria encontrar, e encontrou três primeiros, que foi o Impatiens, o Clematis e ops, fugiu um aqui agora, o Mimulus, do medo, né? E isso foi fundamental. Aí que eu acho que tinha um pouquinho da mão de Deus, sabe? Porque os florais que ele encontrou, e ele não preparou como floral, ele não tinha pensado em floral ainda, tá? Ele queria fazer um remédio homeopático com elas. Ele preparou como homeopatia essas três flores, né? E chegou à conclusão de que elas funcionavam, que ele começou a usar nele e em outras pessoas, e viu que elas funcionavam ainda com remédio homeopático, preparando-as com remédio homeopático, uma vez que elas têm a vibração, e a homeopatia também tira a vibração das substâncias, tá? Mas o fato de ele ter encontrado essas três foi muito importante. Por quê? O Impatiens é um floral que a gente usa para ter mais paciência. Você imagina, ele estava começando a descobrir um sistema, ele tinha que ter paciência para encontrar a flor certa, tinha que olhar flores e mais flores e mais. Ele não foi direto numa flor, ele procurava essa, não é, né? Então ele ficava, segundo a Nora Wicks, que era a escudeira dele, daqui a pouco eu vou falar dela, ele passava horas olhando uma flor, voltava várias vezes para ver como a flor se comportava, né, ao longo do tempo. Então, ele estava fazendo a análise da assinatura dessa planta, tá? E claro que isso tudo, essa percepção foi aumentando. E a paciência foi muito necessária para isso. Além da paciência, ele tinha que focar, ele não podia viajar na maionese, ele tinha que ver as coisas certas mesmo, ele tinha que estar muito atento. E o Clematis é o floral que serve para isso, para a gente ficar focado, atento. E depois ele teve que ter coragem para abandonar a vida dele em Londres, que foi o que ele fez. Ele tinha um consultório, ele tinha um laboratório, ele atendia as pessoas, ele trabalhava no hospital homeopático, ele dava aula para um monte de médico. Então ele estava bem ali, né? Estava bem situado, estava ganhando dinheiro. Ele largou tudo para ir para o meio do mato, encontrar as plantas que ele precisava. E para isso ele teve que ter coragem. É por isso que o Mimulus foi a outra essência importante. Então ele foi para lá, né? Só que ele esqueceu de dar Mimulus para a mulher dele, para a Kitty. A Kitty não quis ir, não quis saber de meio do mato, ela gostava da vida de Londres. Poxa, ela estava ali em Londres, ganhando dinheiro, estava, né, o marido ganhando bem e tal. Ela falou, não, eu vou ficar aqui, não quis ir para o meio do mato. E aí ele foi para o meio do mato e procurando essas plantas. Quando ele descobriu essas três, ele comunicava, ele escrevia artigos avisando os médicos, né, todos, inclusive, principalmente os homeopatas, que olha, estou testando tal coisa, o resultado é assim, assado. E mandava, né, essas plantas que ele acabou de descobrir, mandou para os médicos que fizeram cursos com ele, do mundo todo, tá? Do mundo todo, né? E aí o que aconteceu? Ele queria mudar o jeito de fazer o remédio, não queria fazer o jeito homeopático. Ele viu que não tirava o que ele queria totalmente. E aí ele faz uma palestra e fala para os homeopatas, olha, a gente tem que descobrir uma nova forma de potencialização, diferente que a gente faz. E no fim foi ele mesmo que descobriu, porque ele não patenteou nada, tudo ele ensinando os outros, falando como é que era, né? Totalmente a serviço da humanidade. E aí ele fez o método solar. O que é o método solar? Você pegar as flores, colocar numa tigela com água de fonte natural, não é água destilada como o remédio homeopático, tá? É a água natural da fonte, água viva, como ele dizia, né? A água tem que ser viva. E coloca tomar sol, põe a tigelinha ali tomando sol, só isso. As flores em cima ali e deixa tomando sol da manhã. Depois de algumas horas, dependendo da intensidade do sol, 2 horas, 3 horas, as flores começam a murchar, aí você tira essas flores e ali você tem o floral, como eu expliquei na live passada. Mistura uma quantidade de água igual a uma quantidade de conhaque para preservar a água e você tem a tintura mãe do floral aí. Tem a tintura mãe, como é que é feito floral, depois você tira 2 gotinhas para o vidrinho de estoque e depois do vidrinho de estoque você tira 2 gotinhas para o vidrinho da fórmula que a pessoa vai tomar, né? Então é bem simples mesmo. E como é que ele chegou à conclusão desses florais?
Primeiro ele percebeu que as pessoas podiam ser agrupadas de acordo com suas características. E ele percebeu isso mais claramente, ele teve um insight durante um jantar. Um jantar na maçonaria, né, que para ele foi muito importante, foi em 1928, que foi quando ele começou, né, a desenvolver os florais, 1928. Nesse jantar, ele viu que, poxa, aquele fulano lá tem características parecidas com esse, o jeito que ele fala, o jeito que ele reage, eu conheço esse, aquele, sabe que eles têm características iguais e tal? Aí ele foi chegando à conclusão de que as pessoas de um mesmo grupo poderiam adoecer da mesma doença, já que eles tinham pensamentos, emoções aparentemente parecidas. Mas depois ele percebeu que não. Durante esse jantar mesmo, ele foi chegando à conclusão de que, ops, não é bem isso. É como a pessoa reage à doença, não importa a doença que ela tem. Quem reage à doença de maneira igual pertence a um grupo. E ele dividiu a humanidade em 7 grupos, tá? Que são os grupos dos florais de Bach. Então, as 38 essências são divididas em 7 grupos, né? Então, são 38 essências feitas a partir de 36 flores, né? 36 plantas, que tem uma que tem 2 florais e um que é só água, tá? Então, e ele dividiu nos 7 grupos, o que é muito interessante, porque ele viu o quê? Como a pessoa reage. Então, ele falou assim, olha, não importa a doença que a pessoa tem. Por isso que não tem floral para doença, tá, gente? Quando o pessoal fala assim, não, você tem tal doença, então floral para dor de cabeça, né, tal. Não, não é assim. É como você reage. Então ele falou, olha, se você... Ele dá um exemplo, né? Uma pessoa tá com gripe, aí um vai reagir com raiva que ficou doente, o outro vai ficar depressivo porque ficou doente, o outro vai pôr a culpa nos outros porque ficou doente. Cada um reage de um jeito. Então, essa reação que o floral trata. É ali que está a dica de como funciona a cabecinha da pessoa. Então, aí que você acha como você pode curar a pessoa. Olha que coisa interessantíssima, né? Diferente de tudo que existia até então. E ele se baseou nos primeiros 12 florais na característica básica das pessoas. Ele se baseou, na verdade, na lua das pessoas, no mapa astral. E depois ele viu que precisava mais. Aí ele fez mais. Além dos 7 grupos, né, as 38 essências são divididas em 12 originais, as 12 primeiras, depois os 7 auxiliares e o resto de fervor 19 feitos complementares, que ele chamou de complementares, que são 18 deles feitos por fervura, né? Um deles não, tá? Que aliás também derruba aí a tese de muita gente, fala, não, ele fez fervura porque já estava frio, já estava meio frio, tá? Não tem nada a ver. É porque é uma questão alquímica mesmo, ele queria tirar coisas que... já vi alguém falando, olha, não, mas é para coisas do dia a dia, é para coisas do dia a dia, coisa automática, a pessoa não percebe que tem. Então está tão fundo nela que ela não percebe que tem. Então são esses da fervura, que já traz provavelmente de muitas vidas, né? Já faz parte dela, ela não vê que é o que está errado e que aquilo lá pode provocar algum problema nela, tá? O que é muito interessante. Agora, como é que ele percebia isso? Porque ele era maçom, então ele conhecia a alquimia também. Ele tinha um grupo de amigos que eram alquimistas, ele tinha um grupo de amigos, que não dá tempo de contar tudo aqui, né? Mas que o apoiavam incondicionalmente, e sabiam que ele estava fazendo a coisa certa. Bom, aí em 1931, ele escreveu o Cura-te a Ti Mesmo, que é a filosofia dele. Ele estava começando a descobrir os florais, né? Começou em 28, e aí ele viu que, peraí, deixa eu aprofundar isso para as pessoas entenderem por que eu estou fazendo floral. E aí ele fez esse livro, que foi importantíssimo, né? É a Bíblia do Terapeuta Floral. É um livro que eu leio pelo menos uma vez por ano, pelo menos, às vezes eu leio mais, né? E se eu pegar às vezes que eu leio trechos, acho que eu leio umas 5, 6 vezes por ano, né? Porque é um livrinho pequenininho, mas que fala tanto, explica tanto, é tão profundo, fala direto com a nossa alma. É muito interessante, tanto que a próxima live eu vou falar dele, tá? Vou falar dessa filosofia. Mas em 31 ele fez, ninguém queria publicar o livro, porque era muito esquisito, né? Porque falava que a doença não é castigo, falava que a doença, não, a causa não está no corpo, né? Essas coisas ninguém queria publicar. Mas teve
o editor da revista homeopática que publicou, aliás, apresentou para ele uma pessoa que podia publicar, e eles fizeram essa publicação, mas desde que o Bach bancasse metade do custo. O Bach bancou e foi lançado aí o Cura-te a Ti Mesmo, que é um livrinho pequenininho, maravilhoso, né, que vale a pena ler. E aí, além do Cura-te a Ti Mesmo, ele escreveu também um livro sobre os nosódios, antes, né, dos florais, e escreveu também um livro sobre com o conceito da liberdade, que chama Liberte-se, para você ser você mesmo. Quer dizer o seguinte, quando a pessoa está meio doente, ela não é ela mesma. Então você vê que a pessoa está ficando doente, você fala, você está esquisito, está diferente, o que está acontecendo? A pessoa sai dela mesmo quando ela está ficando doente, e isso acaba se projetando no corpo físico. Então ele fala que o floral é para fazer a pessoa voltar a ser ela mesma. E mais do que isso, ser ela mesma na sua melhor versão. Ser ela mesma na melhor condição possível para esse momento que eles chamaram, né, para essa encarnação. O melhor que ela pode ser agora, o floral vai trazer. E quem o ajudou muito a descobrir os florais foi a Nora Wicks. A Nora Wicks era a enfermeira que trabalhava para os médicos ali, né, da Harley Street, onde tem até hoje os consultórios médicos lá, né? E ela atendia vários desses médicos. Ela era massagista, na verdade ela tinha uma academia de esgrima, né? E também ela é esgrimista, não era fácil mexer com ela não. E também ela era massagista. Então ela começou a fazer massagem gratuitamente para os soldados que sofreram problemas durante a guerra, a Primeira Guerra. E mesmo assim, todo médico que queria indicar massagem, indicava para ela. Ela era a queridinha lá dos médicos, onde o Bach tinha o consultório e o laboratório dele. E ela ficou encantada, porque ela tinha uma visão já mais naturalista das coisas. Ela ficou encantada com a visão dele de que, poxa, no mato, é nas plantas que está a cura, é nas plantas que está a solução. E ela se ofereceu para ir com ele, né? E ela foi fundamental, porque ela desenhava as plantas, ela mandava fazer a análise botânica de cada planta, que escolher os florais, ela ajudava a preparar os florais. Ela que alugou a casa lá em Mount Vermont, né? Foi ela que... na lojinha, não, mas eu posso mandar para você o Liberte-se. Não foi editado no Brasil o livro Liberte-se, mas tem na internet, a gente consegue, tá? Mas quem quiser, manda aí. Aliás, falar em livro, deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha, amanhã ou depois, no máximo, eu estou lançando um e-book sobre as mulheres da vida do Bach, né? Então, o Bach teve 7 mulheres importantes na vida dele, olha só, né? Você não sabia disso. 7 mulheres importantes na vida dele, eu estou escrevendo um e-book a respeito disso, vai sair amanhã ou depois da manhã no máximo. Eu estou falando que a André Mello usa o creme de Bach para pacientes com problemas ortopédicos e neurológicos. O creme de Bach é maravilhoso para um monte de coisa. Só que não foi... Esse tem na lojinha. Pode entrar em contato que a gente tem. Mas não foi o Bach que criou o creme de Bach. Foi a Nora Wicks. A Nora Wicks é que fez o creme de Bach, né, que é maravilhoso para um monte de coisa, né? Aliás, para tudo. Sinusite, queimadura, picada de inseto, escara de decúbito, né? Qualquer tipo de dores musculares e ósseas, é maravilhoso. Vale a pena usar assim o creme de Bach, que é um creme neutro, né? Feito com florais, tá? Então a Nora Wicks fez isso, né? Ela alugou a casa onde hoje é o Bach Center. Foi a Nora Wicks que alugou aquela casa, que depois ela acabou comprando. As pessoas que usavam os florais ficaram tão agradecidas pelos resultados dos florais que se propuseram a fazer uma vaquinha e comprar a casa. E compraram a casa onde hoje é o Bach Center, tá? Apesar de que hoje quem controla as essências florais, o Bach Center ainda faz a tintura mãe, né? Ainda faz. Mas quem engarrafa e vende para o mundo é a Nelsons, que é a farmácia homeopática mais antiga da Europa e que o Bach utilizava a Nelsons para preparar os florais, preparar os remédios homeopáticos. Ele usava a Nelsons. Aí o Bach começou a descobrir os florais e mandar para esses médicos que eram alunos dele, né, pelo mundo todo. Então os florais foram testados, segundo palavras dele, por milhares de pacientes. Milhares, com um resultado muito bom. Ele falou assim, olha, onde a medicina alopática não conseguiu chegar, os florais conseguiram resultado positivo. Tá? Então realmente é muito interessante que ele não escondeu nada, ao contrário, né? Deixou tudo lá. E ele levou 7 anos para descobrir os florais. Só que os 19 últimos florais,
Ele fez praticamente em 6 meses, um pouquinho mais, uns dias a mais, mas 6 meses que ele trabalhou para desenvolver esses florais que são mais alquímicos, que são mais profundos, ou como ele disse, mais espiritualizados, né? E foi um desgaste muito grande para ele fazer isso. Foram 6 meses de correria mesmo, que ele teve que, né, fazer a coisa acontecer, fazer a coisa acontecer mesmo. E fez a coisa acontecer. Então ele faz algumas palestras, não deu tempo, ele tinha programado várias, mas ele já estava um pouco enfraquecido. Vocês imaginam, para ele fazer os florais, ele saía para o meio do mato, né, cedinho, e o Bach que a gente vê na foto lá não tem nada a ver com isso, né? Ele estava barbudo, com roupas maltrapilhas, andando com um cajado e indo para o meio do mato, tá? E o Bach, nas horas vagas, ele gostava de cantar, de jogar futebol, ele curtia ir na praia, todas essas coisas. Tem fotos dele na praia, né? Ele gostava de futebol, ele tomava uma cervejinha, né? Lá com os amigos, ele cantava, você imagina, num pub ali, né? Naqueles bares ingleses lá, ele tá lá no bar, tá cantando, tá, né, se divertindo ali. E segundo a Nora Wicks, ele tinha uma voz muito bonita, então que as pessoas pediam para ele cantar. Que ele tinha, segundo ela, uma voz sedutora. Ela não devia saber disso, mas ao que tudo consta, a Nora Wicks não teve nem nada com o Bach, a não ser um acordo profissional, alma-gema profissional mesmo, que fez acontecer, porque depois que ele partiu, ela manteve os florais do jeito que ele mandou, né? Ela escreveu o livro que conta a vida dele, né? As descobertas médicas do Dr. Eduardo Bach, e ela manteve, criou o Bach Center, né? E manteve os florais até hoje, graças ao trabalho dela. Então, isso foi muito importante. Mas tinha mais gente importante. Tinha a Mary Tabor, que era assim, meio a irmã de alma dele, né? Mary Tabor era uma mulher mais artística, mais romântica, e o Bach realmente tinha uma relação com ela muito interessante, para dizer o mínimo, né? E ela era também uma das pessoas que cuidavam de fazer os florais, de atender com os florais. Então, o Bach atendia, a Nora Wicks atendia, a Mary Tabor atendia, né? E o Victor Bullen atendia também. Então, ele treinou a Nora Wicks, o Victor Bullen e a Mary Tabor como terapeutas. Então, ele criou a profissão de terapeutas, criou. Porque ele ofereceu para os médicos, todo mundo lá, mas ele chegou à conclusão, ele mesmo falou, olha, não precisa ser médico para usar os florais. Então ele falou, olha, vou começar a treinar quem quiser, porque ele escreve exatamente assim, em qualquer cidade, na cidade sempre tem alguém que quer curar, quer ajudar, aí não pode fazer medicina, aí não pode ser enfermeiro, nada da área de saúde, mas tem vontade de servir. Então os florais são para essas pessoas também, que podem aprender e ajudar os outros. Então ele estava literalmente criando a profissão de terapeuta. Quando ele começou a treinar e fazer sucesso, porque o sucesso estava acontecendo não só na Inglaterra, mas fora também, aí o Conselho de Medicina ficou incomodado de ele estar ensinando não médicos, pessoas leigas, e mandou uma advertência para ele. Ele, tudo bem, né? Falou, tá, tudo de bom para vocês também. Aí eles mandaram outra advertência mais pesada, ameaçando que iam caçar a licença de médico dele. E aí ele respondeu. Ele respondeu dizendo que assim, olha, se quiser caçar, fica à vontade. Eu não me considero mais um médico ortodoxo, eu sou um herbalista. Então, se vocês quiserem, o sistema é meu e eu vou continuar ensinando para quem eu quiser. E claro que o Conselho de Medicina inglês não fez nada, porque ele era famoso, ele era um profissional reconhecido como médico alopata, como homeopata e agora com os florais. Então ficava esquisito ele receber essa punição. Sem contar que ele era maçom, isso também pesava, né? Porque tinha metade ou mais da maçonaria inglesa era composta de médicos, né? Tinha muito médico lá. Então ele realmente não só criou a profissão de terapeuta floral, como defendeu ali, né? E para vocês terem uma ideia, hoje em dia, entre os clientes mais VIPs dos florais de Bach está a família real, né? A família real, a rainha da Inglaterra e sua família tomam os florais de Bach. E ela gosta tanto que ela tem 2 cachorrinhas, uma se chama Willow e a outra Heather, que são nome de florais, nome de flores que fazem os florais, Willow e Heather. Então você vê que ele foi vencedor absoluto dessa disputazinha aí que teve com o Conselho Federal de Medicina inglês, né?
E aí, em 1936, ele faz a palestra famosa de Wallingford, que é uma aula de florais maravilhosa. Aliás, ele fez duas, fez uma para o público em geral e fez outra só para a maçonaria, né? No dia do aniversário dele, no dia do último aniversário dele, tá? No dia 24 de setembro de 1936, ele fez essa palestra, né? E depois que ele fez essa palestra, ele já tinha outras marcadas, mas ele já tinha treinado a Nora Wicks, o Victor Bully, a Mary Table para fazer palestras também, para explicar para o pessoal o que eram os florais e como eles podiam ajudar. E, infelizmente, uma semana antes, assim, ele mandou uma mensagem para esses amigos dizendo que, olha, a minha missão nesse mundo está terminada. Eu quero que vocês continuem a minha missão. Eles, mas para com isso, tal, né? Mas não, ele, uma semana depois ele faleceu, né? E antes de morrer ele falou que estava cansado e que ele ia ter o seu descanso. Tomou um chá, como um bom inglês, e entrou para a história, como o Getúlio, né? Entrou para a história e beneficiou a humanidade toda com isso. E ele avisou também, falou para os auxiliares dele, falou, olha, o sistema está pronto, são essas 38 essências, mais o Rescue, né, que é o floral de emergência, que ele fez a fórmula do Rescue. Ele dizia, a única fórmula pronta, o Rescue é para emergência, tá? E que é qualquer situação de emergência, seja ela quebrar uma perna, seja ela receber uma notícia ruim, né, ou perder um ente querido, essa fórmula vai fazer você se recuperar. Ele testou essa fórmula com um pescador que estava já, segundo os amigos, já meio morto ou quase morto, e ele pingou nos lábios dele, passou nos lábios dele, e o cara se recuperou totalmente. É a história mais fascinante aí sobre o Rescue, mas tem mais um monte de histórias, né, que são muito interessantes. Tá? E ele falou também para os amigos dele lá, para a equipe dele, né, para a equipa, que o sistema estava pronto e que ele seria, naturalmente, as pessoas iam tentar distorcer, porque sempre que vem uma mensagem que serve para a humanidade, que é boa para a humanidade, isso pode ser distorcido. Tá? Então ele já previa que isso poderia acontecer. Então vocês veem que é uma vida dedicada à vida, dedicada ao amor, dedicada à saúde, dedicada à humanidade, de uma maneira muito, muito, muito intensa. Uma pessoa que não era maluco beleza, ele era um cientista, né? Se fala isso com letra de forma, brilhando ainda, né? Ele foi um grande cientista e foi construindo o caminho, pesquisando para chegar até os florais. E chegou, né? Chegou. E se o floral não funcionasse, não fosse tão maravilhoso quanto é, não teria chegado até nossos dias, teria desaparecido. No entanto, não, só cresce cada vez mais o número de pessoas que utilizam os florais, né? O que é ótimo, porque ajuda muita gente, e ótimo para quem quer trabalhar com terapia floral. Então, se você tem interesse em trabalhar com terapia floral, começa um novo curso de formação de terapeutas. Entra no nosso site, que você vai ver lá como é que você pode ser terapeuta. A aula é online, ao vivo, uma vez por mês, um sábado por mês. Então você vai da sua casa aí fazer um curso para você ser terapeuta e nós vamos aprofundar tudo isso que a gente conversou aqui e tudo que nós estamos conversando em cada live nesse mini curso de florais, de terapia floral de Bach, para você saber como é que funciona. Então é isso aí, gente. Maravilha, muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado mesmo. Vocês perceberam que se bobear eu fico aqui até meia-noite falando sobre os florais, né? Então realmente vai ter que dar uma parada aí, infelizmente. Mas tudo bem. Pessoal, obrigado. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê. Boas vibrações. Até lá.